gente viu no capítulo 6 os selos abertos, os 6 selos, depois o 7º, a gente vai ver agora. O capítulo 7 é um parênteses, falando que a igreja é selada com o Espírito, com o nome de Deus, protegida espiritualmente, mas não fisicamente, dos julgamentos de Deus na história. E o capítulo 8, irmãos, são as trombetas. Basicamente nós vamos ver o capítulo 8 e 9 em 3 pontos nessa manhã, pela graça de Deus. Cada um desses 3 pontos eu tinha preparado um sermão inteiro, mas eu gostaria de cobrir todas as 6 trombetas que formam uma unidade no livro de Apocalipse, para nós entendermos o que João quer comunicar para nós, para a igreja, de forma diferente do que ele comunicou até agora. Então nós vamos fazendo a leitura conforme nós fomos expondo. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 8, verso 1 ao 6. Depois as 4 primeiras trombetas, no restante do capítulo 8, é o primeiro ponto. A 5ª trombeta, no começo do capítulo 9 até o verso 12, é o segundo ponto. E a 6ª trombeta, capítulo 9, verso 13 até o final, é o terceiro ponto desta manhã. E todos esses pontos, irmãos e irmãs, qual que é o ponto? O que o João quer comunicar para nós? Se nos 6 selos do capítulo 6, nós, a igreja, sofremos junto com o mundo os julgamentos de Deus na história, a gente viu que os 6 selos são fome, guerra, morte, mártires da igreja, ou seja, nós estamos espiritualmente protegidos de apostasia, aqueles que realmente são cristãos, mas fisicamente nós sofremos. Isso não quer dizer que Deus está irado conosco, porque não há mais ira e condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas quer dizer que fisicamente nós estamos no mundo e padecemos também das mesmas coisas. Agora, com as trombetas, João vai falar a mesma coisa, só que o foco dele vai ser sobre a punição dos ímpios. Então, se nos 7 selos a igreja está participando desses julgamentos fisicamente, o foco agora do capítulo 8 e 9 é dar um close nesses julgamentos de Deus na história, para mostrar como que o ímpio é julgado por Deus de forma prévia e preparado para o julgamento final. Então vamos ler o capítulo 8, verso 1 ao 6 de Apocalipse, que é a introdução dessas trombetas, é o 7º selo que abre as trombetas. Após a leitura, eu irei dizer essa palavra do Senhor, e todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Diz assim Apocalipse 8: Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro, que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, e junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos nos movendo neste momento de uma adoração pelo louvor e pelas nossas orações, para uma adoração através da pregação. Que nenhum de nós, nem mesmo aquele que fala, sejamos apenas espectadores, apenas ouvintes, mas que nós venhamos a misturar o que nós ouvirmos com a fé que o Senhor nos dá, e com a obediência que vem do Seu Espírito, e que esse ouvir da Sua palavra esteja enquadrado na nossa adoração com todo o nosso coração. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e nós estamos aqui pela Sua obra graciosa, soberana e pujante, ó nosso Deus. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor esclareça, nos dê luz, ó Deus Espírito, para que possamos entender a Sua palavra, para que possamos amá-la, praticá-la e proclamá-la. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, nós estamos vendo que esses julgamentos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças que virá depois, eles não são julgamentos que vão acontecer 7 anos antes da volta de Jesus. Eles são julgamentos que acontecem na história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E o 7º selo vai mostrar esse ciclo para nós. João não está, de novo, eu falo em todas as pregações, Apocalipse não é uma sequência cronológica, é uma sequência de visões que vão falar a mesma coisa de perspectivas diferentes. Então, ao usar o 7º selo, que está na mão do Cordeiro, na mão de Cristo, que tem o poder de abrir os selos, ou seja, de trazer julgamento e salvação por causa da sua morte na cruz e da sua ressurreição, o Cristo que está abrindo os selos, a hora que ele abre o 7º selo, ele prepara então as 7 trombetas. Então essas 7 trombetas é uma recapitulação dos 7 selos, ou seja, são julgamentos de Deus ao longo da história, de novo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que estão acontecendo em todo momento, em todo o mundo. E o foco agora, como eu falei para vocês antes da leitura, é o julgamento dos ímpios. Mas vamos ver como que vai inaugurar essas trombetas. Capítulo 8, verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E a gente fica especulando o que significa isso, não é verdade? E a gente, relembrando a primeira pregação de Apocalipse, que é muito importante aqui para nós, todos os momentos, Apocalipse é um gênero literário judaico dos primeiros séculos, que vai usar comunicação simbólica para nos trazer certas verdades. Não é um gênero literal, é um gênero altamente simbólico, e a gente viu que os símbolos vêm majoritariamente do Antigo Testamento. É por isso que a gente não entende Apocalipse, simplesmente porque a gente não conhece o Antigo Testamento como deveríamos. Mas irmãos, o tema do silêncio no céu, ele perpassa várias passagens do Antigo Testamento, especialmente os profetas menores, especialmente Abacuque capítulo 2 e Sofonias capítulo 1. Essas passagens dizem o seguinte: o Senhor está na sua santa morada, o Senhor está no céu, o Senhor está no templo celestial, que é o contexto aqui de Apocalipse, e os profetas diziam: calem-se diante dele toda a terra. Por que cala-se diante dele toda a terra? Sofonias vai continuar dizendo: porque o seu julgamento vem depressa. Sofonias capítulo 1, que é a base aqui de Apocalipse 8, verso 1. Ou seja, esse silêncio no céu vai preparar para as trombetas, porque é uma preparação para o julgamento de Deus. Tem um escritor de literatura chamado Herman Melville, o autor de Moby Dick. Ele vai dizer que o silêncio é a forma mais apropriada para nós apreendermos as coisas mais profundas e significantes da nossa existência. Ou seja, a gente precisa do barulho, a gente precisa de louvor, a gente precisa de conversas, mas aquelas coisas pesadas, aquelas coisas significativas, nós reagimos apreendendo isso em nosso coração com silêncio. É por isso que as culturas têm o costume de fazer silêncio por luto de alguém. Na Alemanha não fazem 2 minutos de silêncio num evento nacional lá. Então o silêncio é essa forma de, vamos aquietar-nos, porque é algo muito sério, algo muito profundo, com um peso e um valor significativo muito grande, está para acontecer. E no Antigo Testamento esse silêncio é quietos, porque Deus está vindo para julgar, e não há uma palavra que possa impedi-lo. Não adianta vocês ficarem falando, só aquietai-vos. E esse meia hora não é como se João tivesse um relógio lá cronometrando. Meia hora é simbólico. Todos os tempos aqui de Apocalipse são simbólicos. Meia hora quer dizer que é um tempo muito breve, que vem lá de Sofonias. Aquietai-vos, calai-vos diante dele toda a terra, porque ele vem depressa para julgar o mundo. Então, esse 7º selo vai voltar na história e dizer: olha, aquietai-vos, porque Deus está vindo para julgar o mundo. É isso que acontece no verso 2. Então, ou seja, consequência desse silêncio rápido, viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, verso 3, segurando o incensário de ouro. Prestem bem atenção.
o silêncio no Antigo Testamento e também no judaísmo que cerca aqui João, não é apenas para julgamento, mas é um julgamento que Deus está fazendo todo mundo ficar quieto, todo mundo calar-se, para que somente escuta uma coisa nos céus: as orações dos santos. Ou seja, nesse silêncio de meia hora, os anjos se preparando para tocar as trombetas dos julgamentos parciais de Deus na história, o que acontece é que é oferecido diante do altar de Deus, diante do templo celestial dele, o incensário com as orações dos santos. Vocês percebem o peso e a importância de você fechar os seus olhos e invocar o nome de Deus? Essas nossas orações, a sua oração fraca, ignorante, débil que você faz, que parece que não está acontecendo nada, ela sobe até Deus, ela é entesourada nos céus, o anjo oferece como um culto a Deus essas orações de forma simbólica, e é a única coisa que Deus vai permitir ouvir aqui agora: as orações de todos os santos, final do verso 3. E essas orações de todos os santos é o foco especial no quinto selo que a gente viu no capítulo 6. O quinto selo, os mártires ao longo de toda a história estão diante de Deus, diante do altar celestial de Deus, dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai julgar o mundo e vingar o nosso sangue? Ou seja, nós oramos pela conversão dos pecadores, mas a igreja celestial, a igreja no céu, nós, quando formos ao encontro de Cristo pela morte, nós iremos clamar: Senhor, venha julgar logo este mundo. Senhor, estabeleça seu reino de forma completa. É isso que nós fazemos na oração do Pai Nosso, na oração do Senhor: Senhor, santificado seja o teu nome. Nós estamos vendo isso com o pastor Kaique durante a semana. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como na terra, assim como é feita no céu. Ou seja, em outras palavras, isso é uma oração positiva de: eu quero amar e adorar o meu Deus, eu quero que a nova criação venha e a vontade de Deus seja perfeita em todo o mundo. Mas ao mesmo tempo que você ora isso, é uma imprecação contra este mundo caído, porque Deus fazer a vontade dele na terra como ela é feita nos céus, pelos anjos e pela igreja, já salva, já triunfante, é você dizer: Senhor, venha julgar este mundo. A vontade de Deus ser feita é: venha julgar este mundo depressa. Maranata, ora vem nosso Senhor Jesus. Essa é a preparação, irmãos e irmãs, para as 7 trombetas, especificamente capítulo 8 e 9, para 6 trombetas. A sétima, de novo, assim como o sétimo selo teve um parênteses, antes da sétima trombeta também vai ter um parênteses aqui em Apocalipse 10 e 11. Mas vejamos então, irmãos, as 7 trombetas. Antes de a gente entrar no versículo 7, deixe-me dizer duas coisas para vocês entenderem essas trombetas aqui. Primeiramente, o pano de fundo dessas trombetas são as pragas do Egito, lá de Êxodo, capítulo 5 até o 12. As 5 primeiras trombetas, elas aludem e se baseiam em 5 das pragas que Deus mandou sobre o Egito. Ou seja, João está fazendo um paralelo literário e teológico entre o que aconteceu no Egito e o que vai acontecer ao longo desses milhares de anos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O que acontece no Egito? Deus pune os egípcios com as pragas, e nessa punição ele liberta Israel desse cativeiro. Nós estamos vivendo aqui nesse exílio deste mundo, e Deus está punindo esse Egito que nós estamos espiritualmente falando. E no final, quando Cristo voltar, nós ressuscitarmos os mortos, vai ser o nosso grande e final êxodo, onde nós seremos libertados por fim de todo o cativeiro ao pecado, à morte e toda a queda e maldade deste mundo. Esse é o primeiro pano de fundo, pelo menos das 5 primeiras trombetas. O segundo pano de fundo é Josué capítulo 6, a queda de Jericó. Eles dão 7 voltas em Jericó, vocês se lembram da história? Eles tocam 7 vezes a trombeta, e na 7ª trombeta Jericó vem abaixo, só a casa de Raabe e sua família fica de pé. Ou seja, a trombeta ali é um chamado de guerra do juízo de Deus contra Jericó.
O que isso mostra? Esses padrões do Antigo Testamento são sombras. O Egito e Jericó, toda fortalecida, são um símbolo, um padrão de todo este mundo caído que quer ir contra Deus. Esses são os dois panos de fundo. E tudo o que vem agora, irmãos e irmãs, são símbolos apocalípticos de julgamentos de Deus sobre este mundo caído ao longo da história. É muito engraçado porque o evangélico brasileiro, ao ler essas passagens, aqui quem já assistiu o Homer Simpson, às vezes o Homer, a esposa dele está falando com ele, né? E aí dá um close na cabeça dele e está lá um macaquinho de circo batendo duas pratos de bateria. Assim é a mente evangélica quando Deus está falando aqui em Apocalipse. Deus está falando uma coisa e está lá, interpreta de forma completamente diferente, perde o foco, cegueira total, e não entende ao cerne dos símbolos. Então o meu papel aqui, ao mesmo tempo que é tirar esses mitos de interpretação dessas passagens, é simplificar o símbolo para nós chegarmos ao cerne deles. Então vamos ver em primeiro lugar as 4 primeiras trombetas, que elas formam um conjunto de julgamentos específicos aqui. Eu vou explicar cada uma delas bem rápido, e eu vou sumarizar o que João está querendo passar para nós aqui. Apocalipse capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra e 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. Irmãos, isso aqui é baseado na 7ª praga, lá em Êxodo capítulo 9, onde você tem aquela chuva de pedra, aquela chuva de granizo misturada ali com raios, destruindo a vegetação dos egípcios. E aqui, de uma forma apocalíptica, ou seja, simbólica, João está falando: olha, Deus vai fazer a mesma coisa agora com o mundo. Ele vai fazer essa chuva de granizo misturada com fogo e com sangue, ou seja, um acréscimo a mais, e vai matar aí 1/3 da terra. Quando João fala 1/3, é simbólico, não é literal, não é você pega a terra, divide ela em 3, 1/3 dela é destruído. 1/3 significa que a destruição vai ser limitada, e ela vai ter lá a sua destruição, mas vai ser uma destruição limitada pelo próprio Deus, não vai ser uma destruição completa. E o que significa essa trombeta com granizo e fogo caindo sobre as florestas, a relva e sobre a terra? Assim como a 7ª praga danificou o alimento dos egípcios, essa primeira trombeta é um dano à terra em sua frutificação, em sua produção de alimentos para nós. Então lembram dos 4 primeiros selos? O cavalo preto traria a fome. Essa primeira trombeta e as outras 3 também é a mesma coisa. Deus está trazendo fome sobre o mundo. Segunda trombeta, verso 8. O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu, e também foi destruído 1/3 dos navios. Essa imagem dessa grande montanha de fogo caindo sobre o mar, ela vem de Jeremias 51:25. Jeremias 51:25, Deus diz que a Babilônia, o império mundial da época, é comparada a uma montanha de fogo, porque ela está dominando todo mundo. Deus pega essa montanha e joga no abismo. O que significa isso? Não vai cair um meteoro e destruir metade do mundo. Isso significa que Deus está julgando os impérios deste mundo, e ao destruir esses navios, que na época de João era também uma fonte de trazer alimento e comércio, Deus está dizendo que ao julgar a Babilônia deste mundo, essa montanha de fogo, Ele está trazendo de novo limitações alimentares e econômicas, pobreza e fome, basicamente. Verso 10, terceira trombeta.
O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre um terço dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. Um terço das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. Essa estrela também é simbólica, ela vem de Isaías 14, onde o rei deste mundo, tanto humano quanto diabólico, está sendo julgado por Deus, e nesse julgamento, de novo, traz consequências para nós. A água, ela é contaminada, e ela é baseada também nas pragas do Egito. A segunda e a terceira trombeta é baseada na primeira praga, onde o Nilo é transformado em sangue, e os egípcios não conseguiam nem beber da água e nem pescar o seu peixe, ou seja, a vida deles, biológica, econômica, social, estava sendo destroçada por Deus. Quarta trombeta, verso 12. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foram feridos um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, para que um terço deles se escurecesse e um terço do dia não brilhasse, assim como também um terço da noite. Então olhei e vi uma águia voando pelo meio do céu, e dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Essa quarta trombeta, irmãos, ela mostra como que é simbólica a coisa. Porque se o sol se escurecer 1 grau, não há mais vida neste mundo. E João está dizendo: olha, o sol ficou, um terço dele ficou escurecido, não brilha mais. Um terço da lua, um terço das estrelas do céu, ou seja, bilhões e bilhões de estrelas, um terço morre, perde seu brilho. Não é literal isso aqui, obviamente. O pano de fundo aqui desse escurecimento do sol, da luz, das estrelas, vem de Joel, vem dos profetas, vem de Isaías, Jeremias, que significa o quê? Está baseada na 9ª praga também, trevas sobre a terra do Egito, trazendo essa escuridão para eles. O que nós temos aqui, irmãos e irmãs, é o símbolo das trevas que este mundo está. O sol escurecendo, a lua, ou seja, a ordem cósmica para o ímpio está sempre em desmoronamento, está sempre em desordem e em caos. E essa trevas deste mundo se expressa de milhares de formas diferentes: medo, terror, pânico, depressão e tudo quanto é tipo de escuridão espiritual vem desses julgamentos de Deus sobre este mundo. Resumindo as 4 trombetas, o que está acontecendo aqui? Deus está julgando o mundo, destruindo os alicerces de confiança neste mundo caído por parte dos ímpios. Os ímpios, eles confiam na ordem dessa criação, eles confiam na sua segurança econômica, eles confiam nos seus status sociais, e Deus ao longo da história vai destruindo um por um. Você ouve um falso evangelho todos os dias. Você abre lá o YouTube, abre as redes sociais, tem um cara lá falando: olha, fique rico, faça isso, faça aquilo, invista, porque se você enriquecer, você vai ter segurança, você vai ter estabilidade, você vai ter uma vida feliz de fato. Ou seja, é só com essa estabilidade econômica que você vai alcançar o clímax, a verdadeira essência e significado da sua vida. Deus, com essas 4 trombetas ao longo da história, está dizendo: olha, eu vou destruindo os alicerces de vocês. Vocês são ricos, eu vou trazendo fome, vou trazendo instabilidade, vou batendo no comércio de vocês, vou trazendo pragas, vou escurecendo o coração de vocês cada vez mais, para que vocês de alguma forma acordem ou já comecem a ser julgados pelos seus pecados. Foi exatamente o que aconteceu no Egito, lá no livro do Êxodo. Deus, quando Ele manda as 10 pragas, Ele está batendo em cada uma das divindades do panteão do Egito, mostrando: olha, o rio Nilo que vocês acham que é o Deus, não é nada, eu feri ele com sangue, as águas estão ensanguentadas. O sol que vocês acham que é o Deus Ra, a potestade maior dos egípcios,
eu trago escuridão sobre vocês na nona praga, eu firo o Deus Ra. Ou seja, Deus está destruindo, desconstruindo toda a idolatria dos egípcios. Mas mesmo assim Faraó endurecia cada vez mais o seu coração. Mesmo Deus falando: olha, os seus ídolos não são nada, eu estou punindo vocês por essa idolatria, mesmo assim eles não se arrependiam. É o mesmo contexto aqui, ao longo de toda a história, ainda pelo segundo momento de Cristo. Deus vai trazendo julgamentos, e os ímpios continuam em suas impiedades. Isso pode ser aplicado a mim e a vocês, meus irmãos e irmãs. Se você coloca a sua confiança, a sua fé, o sentido da sua vida nessa ordem, nessa criação, de forma idólatra, você diz: não, acho que Deus está me abençoando, porque olha o tanto de dinheiro que tem na minha conta, olha o carro que eu estou dirigindo, olha a roupa que eu estou vestindo, está tudo em paz. Se meu filho ficar doente amanhã, se minha esposa ficar doente, se eu ficar doente, eu tenho um melhor plano de saúde, os médicos vão dar conta de tudo. E aí Deus vai quebrando esses seus ídolos, um por um, talvez te dando desemprego, talvez te dando doenças, te dando perturbações internas, destruindo esse seu palácio de vidro que você constrói, para que você acorde e venha para Cristo e confie nele e quebre os seus ídolos. Essas 4 primeiras trombetas, de forma bem simples, estão comunicando para nós que Deus, ao longo da história, Ele pega 1/3 da criação, simbolicamente, Ele vai pegando partes da criação, partes da história, para mostrar: olha, pandemia, guerra mundial, bomba atômica, desemprego, políticos corruptos. Eu estou mostrando que aqui não é o seu lar. Não façam a caminha de vocês aqui, não fiquem confortáveis aqui. Aqui é a nossa arraial de guerra. Aqui é onde nós lutamos pela causa de Cristo e do Evangelho. Não é para nós ficarmos balançando em redes, espiritualmente falando. Essa é a primeira conjunto de julgamentos de Deus, essas 4 primeiras trombetas. A 5ª trombeta, ela é colocada à parte. Vocês vão entender o porquê. A 5ª trombeta, irmãos e irmãs, se as 4 primeiras são julgamentos de Deus sobre a criação, para tirar o chão dos ímpios, a 5ª trombeta, Deus envia demônios para atormentar e punir os ímpios. Vamos fazer a leitura, capítulo 9, verso 1. O 5º anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Foi-lhe dado por quem? Por Cristo. Cristo, ele tem a chave da morte do inferno, Apocalipse 1. É Ele que manda em todas as coisas, até mesmo no inferno, no diabo e seus demônios, porque Ele é o Senhor dos senhores, e Ele delega alguma autoridade para esses seres demoníacos aqui. Verso 2: quando ela abriu, ou seja, a chave abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e os céus se escureceram como fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o dos escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causasse dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa, que a gente viu no capítulo 7. Esse grupo de demônios aqui, que são comparados com gafanhotos, porque eles cobrem a terra, eles servem especificamente para trazer punições para os ímpios, mas eles não podem tocar na igreja verdadeira que tem o selo de Deus na testa. E a descrição que vai vir agora desses demônios, irmãos e irmãs, vem de Joel, profeta Joel, capítulo 1 e capítulo 2, onde as nações que Deus usa para julgar o Israel pecador, o Israel idólatra, é comparado a gafanhotos com armaduras, com dentes de leões, porque toda essa imagem é simbólica, mostra apenas a força imparável das nações em Joel 2, desses demônios aqui.
E aí o evangélico ele pensa, nossa, deve ser uma profecia dos helicópteros na guerra voando aqui, os gafanhotos que voam com armadura. Não, menos, irmãos. Vamos lá, verso 5. Foi-lhe permitido que o atormentassem durante 5 meses, sem os matar. 5 meses, simbolicamente, a estação que os gafanhotos apareciam na terra naquela época, ou seja, um período de tempo que eles iriam atormentar os ímpios. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Não significa que as pessoas vão pular dos prédios e não vão morrer, irmãos. Isso significa que o tormento causado espiritualmente por esses demônios vai fazer com que os ímpios desejem morrer. A vida não tem mais sentido, a opressão espiritual é avassaladora, mas eles não têm coragem de dar cabo à vida deles. Eles querem morrer, mas eles não conseguem se suicidar nesse sentido. Esse é o sentido desse versículo. Verso 7. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas, e o rosto deles era como o rosto de um humano. Tinham cabelos como de uma mulher e dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas como ferrões, semelhantes aos escorpiões. Na cauda estava o seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. O primeiro ai já passou, depois disso 2 ais ainda virão. Abaddon em hebraico significa destruição e Apolião em grego significa destruidor. Esse anjo que está reinando sobre esse grupo de demônios é ou o próprio diabo ou alguém lá do alto escalão do inferno, um demônio ali muito poderoso ao lado ali do diabo. Em Apocalipse você tem o diabo como dragão, a besta, que é um poder político totalitário, que tem ali um poder demoníaco também, o falso profeta, que são as falsas religiões, que também é um poder demoníaco grande nesse sentido. E aqui esse anjo, esse rei sobre esses gafanhotos está liderando eles. Qual que é a cena aqui então, irmãos? Resumindo, Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele tem a chave, é Ele que manda, é Ele que autoriza, e é Ele que autoriza o diabo e seus demônios a atormentar os ímpios de tal forma que eles se desesperam da vida deles. E isso é absolutamente justo e bom. E é isso que nós merecemos por nós mesmos, e é isso que este mundo merece. E na verdade é um ato ainda, esses julgamentos na história são todos misturados com graça, com misericórdia, porque não é o julgamento final ainda. Esses julgamentos, Cristo está mostrando, olha, este mundo não pode oferecer suporte para vocês, não pode oferecer significado para vocês. Olha, vocês são tão escravos do diabo, que vocês amam ser servos do diabo e seus demônios, mas eles são senhores tão ruins, que eles destroem a vida de vocês. Acordem, vocês são escravos do pecado, escravos deste mundo, escravos do diabo e seus demônios, e quando vocês creem em mim, todas essas correntes são despedaçadas, e a sua vida encontra o verdadeiro propósito e a alegria suprema pela qual eu criei vocês. E então, em terceiro lugar, nós temos a 6ª trombeta, versículo 13 até o final. Vamos lá, eu vou explicando para vocês. É necessário um momento didático aqui para explicarmos simples. Apocalipse 9:13 diz assim: o 6º anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que estava com a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Irmãos, isso aqui não é uma localização geográfica lá no rio Eufrates, no Oriente Médio. O rio Eufrates, em Jeremias e em Ezequiel, se torna um símbolo do norte,
porque ele fica ao norte de Israel, e do norte vem a Babilônia, vem os impérios deste mundo, vem Roma para exercer julgamento de Deus sobre Israel e sobre as nações. Ou seja, é do norte que vem destruição, é do rio Eufrates espiritual, simbólico, que vai vir essa sexta trombeta, esses 4 anjos aqui. Verso 15: então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquele hora, dia, mês e ano, ou seja, estão especificamente preparados pela soberania de Deus, foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens. O número do exército dos cavaleiros era, em grego, irmãos, na minha tradução está 200 milhões, mas em grego é o dobro de milhares de milhares, ou seja, milhares de milhares é o símbolo do Apocalipse para um número incontável. Aqui é o dobro, ou seja, é o símbolo de um número muito grande que não se pode contar. De novo, 16: o número do exército dos cavaleiros era de dobro de milhares, conforme o número que eu vi. Assim eram os cavalos que vi nessa visão. Os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de um leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhes saíam da boca. Essa sexta trombeta, irmãos, é paralela com o 4º selo, o cavalo amarelo, que traz morte. Qual que é o símbolo disso aqui? Morte. Deus está trazendo não só destruição econômica, destruição alimentar, social, não só tormentos espirituais pelos demônios, mas de fato na história Deus realmente mata. Ele traz o fim à vida dos ímpios. Uma terça parte, uma parte limitada, é morta por esses julgamentos. Verso 19 é a chave para a gente entender essa sexta trombeta. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante a uma serpente, e nela havia a cabeça com os quais causavam dano. Ou seja, esse julgamento de Deus, esses demônios aqui da sexta trombeta, o poder deles está na boca. E a imagem aqui, eles têm uma cauda como uma serpente, e forma uma imagem só. Ou seja, a serpente, que é símbolo do diabo em seu engano pela boca, pela fala, é o julgamento de Deus, esses cavalos. Então parte morre, mas a morte vem pela boca desses espíritos aqui. Ou seja, é o engano do diabo que está enganando as nações. E isso é um julgamento de Deus. A gente viu na escola bíblica 1 e 2 Tessalonicenses que Deus fala, Deus, ou seja, pelo mundo amar a mentira, Deus envia espírito de enganação para que eles continuem amando e acreditando na mentira. E isso é parte do julgamento de Deus sobre os que amam e vivem na mentira. A boca, o veneno da serpente está aí. Ou seja, julgamento dessa ordem da criação, fome, comércio ruim, pobreza, julgamento espiritual de opressão demoníaca, e aqui está, além da morte, o engano do diabo, é parte do julgamento de Deus. E o verso 20 é o mais aterrorizador de todos. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Em meio a todos esses julgamentos, o ímpio por si só nunca se arrepende de nenhum de seus pecados. Deus pode destruir a vida dele inteirinha econômica, Deus pode enviar uma legião de demônios para atormentá-lo, Deus pode enviar tudo quanto é tipo de miséria, e ele diz, não, eu vou ficar aqui desse lado da idolatria, eu vou ficar aqui com os meus pecados. Ah, mas é os meus pecados que estão causando toda essa miséria na minha vida. Não, mas eu amo o pecado. Deus está dizendo, venham, se arrependam, porque eu sou rápido em perdoar. O sangue de Cristo é suficiente para você. E nós por nós mesmos dizemos, não, eu odeio a Deus,
eu odeio o seu Cristo, o seu Filho, eu odeio a sua igreja, e eu amo com todo o meu coração o meu pecado. Deus está dizendo: olha, mas isso vai te levar para o inferno, para o julgamento final, e para uma vida miserável se você viver de forma coerente. E o ímpio diz: eu aceito os termos. Como Paul Washer diz, ele diz: se Deus abrisse a porta do inferno e diz: olha, todos vocês podem sair, é só vocês se dobrarem diante de mim e me adorarem, todos os ímpios no inferno bateriam a porta na cara de Deus, dizendo: jamais. Isso mostra a radicalidade infernal do pecado nos nossos corações, de todo mundo. O pecado, ele é tão enraizado em nós, que por nós mesmos nunca nos arrependeríamos. Então, se você está aqui nesta manhã, todas essas trombetas são o holofote de Deus gritando: olha, venham a mim, se arrependam dos seus pecados, enquanto ainda é hoje, porque hoje existe graça e misericórdia. Eu vou tirar tudo de você, ou eu vou deixar você com tudo, mas com uma miséria espiritual, um abismo no seu coração insuportável, ao ponto de você acordar pela manhã dizendo: eu quero morrer, porque isso é o que você merece, isso é a sua vida, isso é o fruto, a consequência e o salário do pecado que você tanto ama. Mas mesmo assim, irmãos e irmãs, a gente só merecia essas trombetas. Mesmo assim, existe uma trombeta mais alta do que essas, que é a trombeta da proclamação do Evangelho, que chama este mundo caído a vir a Cristo e encontrar salvação, descanso, alívio, propósito e alegria. Qual que é o papel nosso da igreja? O verso 4 do capítulo 9 diz que esses demônios não podem fazer mal nenhum dos que têm o selo de Deus na testa. Ou seja, ele lembra a nós do capítulo 7. Capítulo 7, 144 mil, que são um símbolo da totalidade da igreja, são selados por Deus na testa, e eles são contados. A gente viu que contar 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, ou seja, a igreja como novo e verdadeiro Israel, é uma contagem para a guerra. É por isso que o número 144 mil está lá, para contar a igreja para a guerra. Ou seja, nós somos salvos, nós somos selados pelo Espírito, o diabo não nos toca espiritualmente falando, o diabo não consegue fazer você se desviar do Evangelho. Se você se desviar é porque você nunca foi selado de verdade por Deus, você tem uma falsa fé, um falso selo. E para que tudo isso? Para nós marcharmos em guerra a estes demônios e a este mundo de escravidão. De novo, o que eu falei semana passada, não uma guerra física, nunca uma guerra física, sempre uma guerra espiritual. A descrição desses demônios, vocês acharam aterrorizantes? Esses demônios que simbolicamente são como dentes de leões, são sedutores como mulheres, têm rosto de homens, ou seja, eles estão marchando de forma ordenada para causar dano. Você, fraco do jeito que você é, ignorante do jeito que você é, uma palavra que você diz: Cristo, venham para Cristo. Não há demônio nenhum, não há rei, Apolion e Abaddon nenhum que consiga parar a proclamação do Evangelho e a conversão dos pecadores, quando o Espírito Santo usa você e eu para pregarmos essa palavra. Você está selado, você está blindado espiritualmente, e você está chamado à guerra e a marchar. Você é chamado a proclamar: olha, vocês estão vendo esse julgamento de Deus na história, é o que vocês merecem, mas Deus é tão gracioso que enviou seu Filho a nós. Arrependam-se e creiam no nosso Senhor Jesus. Esse é o papel da igreja nessas 6 trombetas aqui, é ser selado para proclamar o Evangelho em meio a este mundo caído. Amém? Vamos orar?